Olá, eu sou Giovanni de Souza. Esta é a lição número 7 da classe de adolescentes, achados e perdidos no reino. E o pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco? Fica aqui comigo que você saberá direitinho dessa história e você compreenderá que você aprendeu isso errado. A mensagem: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos descobrir. Você já perdeu algo que era importante para você? Quando isso acontece, ficamos apreensivos, não é mesmo? E caso não encontremos, um sentimento de frustração e tristeza toma o nosso coração. Em primeiro lugar, vejamos, você já encontrou alguma coisa, algo de valor? Você fica alegre, não fica? Às vezes você precisa devolver para o dono, para o dono legítimo. É claro que quando você encontra algo, você torna-se proprietário daquilo. Mas, em alguns casos, quando você, por exemplo, acha um envelope ou uma carteira que tem uma identificação, documento, então você dá um jeito de devolver ao verdadeiro dono. Isso porque, como cristãos que somos, nós devemos ter uma vida pautada na honestidade e principalmente na aplicação da honestidade. Não é somente falar em honestidade, é de fato ser honesto. Mas se você encontra uma carteira que não tem nenhuma identificação e tem um valor dentro, então aquele valor, por direito, é seu. Mas e quando você perde algo de valor? Se a carteira é sua e você perdeu esse dinheiro nesse valor, ou uma outra coisa, o celular, talvez, você deixou o celular em algum lugar, esqueceu, perdeu o celular. Então, vê como é que você fica aflito. Por outro lado, quando você encontra o celular, ou o dinheiro, ou alguém te devolve aquilo que você perdeu, você fica alegre, não é assim? Essa é a principal dinâmica do que nós vemos nesta parábola. Então, veja que, sim, nós ficamos muito apreensivos quando perdemos alguma coisa, mas ficamos alegres quando encontramos, ou quando encontramos algo que não era nosso e por alguma razão a gente não consegue identificar, então aquilo vira algo nosso, né? E mais uma vez eu vou te perguntar, você já encontrou alguma coisa de valor? Ou alguma coisa que talvez nem tivesse algum valor comercial, mas era uma coisa que você gosta muito? Se você já aconteceu isso com você, deixa aqui no comentário que eu quero saber e eu vou te dar um coração. Hora de aprender. A aproximação entre Jesus, os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama era algo inadmissível para os fariseus e mestres da lei. Afinal de contas, os primeiros eram tidos como judeus traidores que se uniram a Roma para extorquir seus compatriotas, enquanto que o segundo grupo era visto como impuro. Então veja que os cobradores de impostos eram algo inadmissíveis, eram traidores, se juntaram com o povo de Roma, vão tirar dinheiro do próprio povo. Então parece não ser muito plausível que alguém que diga, que no caso de Cristo, venha em nome de Deus, se ajunte com ele, com esse povo traidor, ou as pessoas de má fama, os pecadores em si, principalmente aqui no que diz respeito ao pecado da carne propriamente dito, por exemplo, adultério ou coisas do tipo. Parece que Jesus não está no lugar certo, mas na verdade sim, Jesus estava no lugar certo. E por que ele estava no lugar certo? Justamente porque ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Então estavam ali cobradores de impostos, pessoas de má fama, toda espécie de pessoas completamente perdidas em seus pecados. Então Jesus estava no lugar certo. Por quê? Porque ele veio salvar justamente esse povo, que no caso somos nós. Nós outrora estávamos perdidos em nossos pecados, nossos delitos, e o Senhor nos resgatou. É bom deixar claro que apesar de Jesus nos resgatar dos nossos delitos, pecados e etc., Ele muitas das vezes não vai nos tirar da consequência. Geralmente o Senhor não costuma tirar a consequência. Veja, por exemplo, Davi. Rei Davi, o segundo homem segundo o coração de Deus, terceiro rei de Israel. E sim, o segundo rei de Israel foi Isbosete. Então veja que ele cometeu um adultério e ele sofreu as consequências desse adultério, desse pecado. Então o Senhor Jesus nos resgata
nos tira do lamaçal de pecado, mas a consequência desse pecado, desse delito, nós teremos que enfrentar. Mas, como aqui nós estamos falando no sentido espiritual, o foco de Cristo era sempre o espiritual, era sempre a alma, e nós também devemos fazer o mesmo, né? Nós precisamos priorizar as almas, né? E não coisas materiais, né? Então veja que sim, Jesus estava no lugar certo. Achados e perdidos no reino de Deus. O capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas tem sido chamado, curiosamente, por alguns de estudiosos, ou melhor, carinhosamente, por alguns estudiosos, de achados e perdidos do reino. Isso porque ele nos apresenta 3 histórias sobre a alegria de encontrar algo que se havia perdido. Nele temos um pastor que sai à procura da 100ª ovelha, uma mulher com 10 moedas que sente a falta de uma e um pai que tem 2 filhos e um deles resolve ir embora. 3 pontos interessantes, 3 pontos cruciais aqui para nós. Então veja que nós temos aqui um pastor que sai à procura de uma ovelha. Parece ser estranho, porque quando tem 100 ovelhas e uma se desgarra, por que o pastor vai buscar aquela única? Por que ele vai sofrer, né? Porque na verdade quando o pastor vai buscar essa ovelha, existem perigos no caminho. Então ele poderia se poupar do trabalho. Não, eu ainda tenho aqui ainda tenho 99 aqui. Certamente vão gerar outras ovelhas também. Então vou deixar aquela perdida mesmo, não vai fazer diferença. Mas não, o pastor deixou as ovelhas e foi buscar aquela que se havia perdido. Então veja que, falando em ovelhas, esses dias, recentemente eu vi uma postagem em rede social de algo completamente equivocado, falando da ovelha negra, dizendo que a ovelha negra, justificando a ovelha negra, né? A ideia é essa, que a ovelha negra, na verdade, é a ovelha que paga as contas, mas ela continua sendo ovelha negra. Não é porque alguém paga as contas que vai ser salva naquele grande dia. Então, muitas das vezes, vemos que até nesse parâmetro, as pessoas querem se justificar. Se é uma ovelha negra, então, o que resume aqui a ideia, né? A ovelha negra dá a ideia daquela rebelde, daquela desobediente, né? Só para ficar claro. Então, aquela que é desobediente, é rebelde, a Bíblia diz que a alma que pecar, perecerá. Como essa ovelha negra, ela vive uma vida de pecado, ela vai perecer, se ela não se converter a Cristo. E a dinâmica da ovelha é muito interessante pelas qualidades da ovelha, que nós veremos um pouquinho mais adiante. Então temos também a mulher de 10 moedas que sente falta de uma. É muito interessante essa questão das 10 dracmas, porque de modo geral, a dracma não era somente uma moeda aqui no sentido direto. Não era somente isso. Só para nível de curiosidade, uma dracma valeria hoje cerca de R$126. Só para você ter uma ideia aí de valor. Pois bem, a ideia da dracma é a seguinte. Por exemplo, seu pai e sua mãe são casados. Por eles serem casados, eles têm uma aliança de casado. Essa dracma, essas 10 dracmas formavam um tipo de algo que colocava assim na cabeça da mulher para dizer que ela era comprometida. Quando uma dessas dracmas se perdeu, o que sugere é que ela quebrou a aliança. Ela não está mais comprometida com o noivo. Então veja que ela perdeu a aliança. Então por isso que é tão valioso a ideia da dracma. Não é porque era uma que se perdeu, mas na verdade era um valor simbólico, era um valor que para nós era como se uma pessoa casada não usasse, por exemplo, a aliança. Não quisesse demonstrar que era casado, isso se esconde que é casado. Então essa era a dinâmica da dracma. Essa era a dinâmica. E temos também um pai que tem 2 filhos e um deles resolve ir embora. Esse negócio é complicado, porque tem 2 pontos aqui sobre esta do menino ir embora, o filho pródigo. Por que é? Porque ele pediu o valor da herança. Nesses tempos, a pessoa só recebia a herança se o pai fosse morto. O pai, enquanto vivo, ele não receberia esta herança. O que isso quer dizer? Que o filho estava tratando o pai como se o pai fosse morto. Estava menosprezando a vida, a existência do pai.
A ideia, trazendo para o lado espiritual, é como se as pessoas tivessem Deus como se Deus estivesse morto. Esse já tem um filme, né? Chamado Deus Não Está Morto. Então veja que parece, aqui dá a ideia de que, olha pai, você para mim está morto, então eu quero tudo aquilo que eu tenho direito. Isso aqui é um ponto. Um outro ponto que também é interessante de falar é que essa herança, ela poderia, mesmo o pai vivo, ser repartida. Mas a pessoa que recebe, no caso o filho, ele não pode usufruir desta herança enquanto o pai estiver vivo. Portanto, aqui tem dois pontos. Primeiro, que é o ponto de julgar que o pai está morto. Considerar que o pai está morto porque a pessoa só poderia usufruir da herança depois do pai morto. Só podia ter essa herança depois do pai morto. Mas se o pai ainda fosse vivo, ele poderia receber a herança, mas não poderia gastar. E foi justamente isso que ele fez. Ele pegou a herança antes do pai morrer e usou esta herança. Então ele está errado aqui duas vezes. O Deus que procura até encontrar. Como é sabido, as ovelhas são animais dóceis e desprovidas de senso de direção. Sendo assim, ao se distanciar do rebanho, além de se tornar uma presa fácil a qualquer predador, ela também demonstra a incapacidade de retornar para casa sozinha. O pastor, no sentido aqui da igreja, o pastor é um presente de Deus para a igreja. O pastor é ele quem guia as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas elas são dóceis, calmas, tranquilas e desprovidas assim de senso de direção. Ou seja, as ovelhas não têm um senso de direção, elas não sabem para onde que elas vão. Então, se deixar ela em algum lugar, ela fica perdida, ela não sabe voltar. Então, precisa sempre de um pastor. Então, quando ela se distancia desse pastor, do rebanho, ela se torna uma presa muito fácil, justamente porque ela não tem uma arma de defesa. Ela não tem nenhuma defesa, ela é extremamente doce, extremamente dócil, né? Ela não tem senso de direção, ela não é um animal selvagem, assim, vamos dizer assim, né? Então ela é uma presa muito fácil e ela também, claro, como não tem senso de direção, ela é incapaz de voltar para casa. Por isso a importância do pastor para a ovelha ou para as ovelhas, né? Precisamos sempre de ter pastores assim, né? Existe uma referência no livro aqui de Provérbios, capítulo 27, versículo 23, que vai ilustrar bem essa dinâmica. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Isto é algo para os pastores, né? Procurar conhecer as ovelhas e cuidar bem do rebanho, até porque, na verdade, é um rebanho que é do Senhor, né? Então nós precisamos tomar conta, né? Você, por exemplo, que é pastor, ou está na liderança de uma igreja, ou de um departamento, ou mesmo professor de escola dominical, tu tem um rebanho, você precisa cuidar. É claro que na dinâmica aqui de professor de escola dominical, você não é o líder, você não é o pastor, mas você como professor de escola, você pode instruir as ovelhas da casa do Senhor. Lembrando sempre que o pastor, aqui nesse caso, nesse nosso sentido espiritual, o nosso pastor, ele é, numa dinâmica eclesiástica, ele é a maior autoridade na igreja, né? Se tratando aqui, claro, de questões espirituais, né? Nós sabemos que é o Senhor, que a igreja é do Senhor, que é o Espírito Santo que nos guia, é Deus que é dono da obra, mas no sentido aqui humano, o pastor é a maior autoridade na igreja, né? Então nós precisamos ter respeito ao pastor, às orientações do pastor. Agora é claro que nós devemos ver também se o pastor está falando de uma forma bíblica, né? Se o pastor não estiver falando biblicamente, nós não temos aí nenhum dever de obedecer a esse pastor, porque é um pastor que não está sendo pautado pela palavra. O pastor valoriza a ovelha perdida. O pastor poderia muito bem dizer a si mesmo: ela saiu do meio do rebanho porque quis. Agora ela deve sofrer as consequências, afinal de contas é apenas uma ovelha e ainda tem 99. Mas não, ele ama cada uma das suas ovelhas. Quantas vezes os pastores têm deixado de lado o amor pelas ovelhas? Muitas das vezes, infelizmente, os pastores não estão indo mais, os pastores modernos, né? Na verdade não são pastores modernos, são pastores mundanos.
eles não procuram mais as ovelhas, é as ovelhas que têm que procurar o pastor. É a igreja que tem que ir, a ovelha que tem que ir à igreja, é a igreja que tem que ir ao gabinete pastoral, é a ovelha que tem que ir na casa do pastor para receber uma palavra. O pastor nunca procura ninguém. É um pastor de dentro de igreja, é um pastor que não procura, não vai à procura das ovelhas, não procura conhecer o rebanho, não procura compreender, dar suporte. Infelizmente, a maioria dos pastores hoje, né, os pastores mundanos, que na verdade não praticam a palavra nos dá a ideia de que o pastor tem que sair para cuidar da ovelha, tem que ir em busca da ovelha. Mas infelizmente temos muito disso, né? E agora tem até alguns pastores ainda mais mundanos ainda, que tem que marcar tipo uma audiência com ele no gabinete pastoral, né? Ah, não, eu só posso te atender tal dia, então não adianta você vir aqui amanhã porque eu não vou fazer, ou semana que vem, só posso te atender nesse dia aí. Então veja que parece que perdeu mesmo a ovelha, parece que perdeu o valor para este pastor. Não é isso que a Bíblia nos orienta. Então você que é pastor, você precisa procurar o estado das suas ovelhas e cuidar bem do rebanho, porque esse rebanho é do Senhor. O pastor procura a ovelha perdida, ou seja, valorizar a ovelha, né? De acordo com a história, o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco em segurança e sai em busca da perdida. O pastor correu risco para encontrar a ovelha que se perdeu. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para encontrá-la. Veja que aqui o pastor ele corre risco. Sim, muitas das vezes nós não sabemos da história do nosso pastor, nós não sabemos onde, às vezes em alguns casos específicos nós nem sabemos onde ele mora. E sim, ele corre muito risco vindo para a igreja, porque dependendo da situação que ele mora, do lugar que ele mora, das situações, das circunstâncias e do risco em si, que às vezes ele vai procurar uma ovelha, a ovelha mora num lugar de risco, que pode acontecer alguma coisa com o pastor, e muitas das vezes os pastores mesmo eles não comentam esse tipo de coisa, então nós nunca sabemos que tipo de risco que o pastor corre, mas nós como ovelhas nós devemos valorizar o nosso pastor e reconhecer que de fato ele tem uma grande responsabilidade nos ombros, e sim, ele corre sempre muito risco quando ele vem em busca de nós, então nós devemos valorizar também o nosso pastor. O Deus que se alegra com o reencontro. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor da história fica muito contente e volta com ela nos ombros. Como é maravilhoso pensar em um Deus que sente alegria ao encontrar pecadores arrependidos. Nada tão prazeroso para Deus como quando um pecador se arrepende. Quando nós temos no nosso coração, o Espírito Santo toca no nosso coração e nós nos tornamos pecadores arrependidos. Nós estamos completamente arrependidos. Sim? Ou seja, o pastor saiu para nos procurar, nos encontrou e agora que ele nos encontra, nós estamos arrependidos. Então ele nos coloca nos ombros e nos traz em segurança de volta para o rebanho. Olha que coisa extraordinária, né? O Deus que se alegra com o reencontro das ovelhas, o reencontro daquela ovelha que estava perdida e agora não está mais, estão todos juntos no mesmo lugar. Então que cada um de nós venhamos ter esta compreensão de saber do valor da ovelha, mas também nós devemos procurar também ver que o pastor também ele tem o seu valor. Conclusão: Jesus é maravilhoso. Ele toma a iniciativa de buscar as ovelhas perdidas até encontrar, porque é o bom pastor. Muitas das vezes as pessoas até querem esse título, né? Mas na verdade Jesus é o bom pastor. Ele chama cada ovelha perdida de volta para o seu aprisco. A cada dia seja como as ovelhas que ouvem a voz do pastor e o seguem. Busque você também a Deus para estar perto dele, a fim de nunca se tornar uma ovelha perdida. E durante sua caminhada com Deus, ore por aqueles que se perderam, para que possam ter um reencontro com o bom pastor. Nós devemos, durante a nossa caminhada, orar e também ajudar o nosso pastor a buscar aquelas ovelhas também que estão perdidas, que assim como nós, outrora estávamos perdidos. É bem verdade que existem algumas pessoas que nasceram em um lar evangélico, né? Então não conhecem o mundo nessa esfera, já nasceu no berço evangélico, então nunca foi uma ovelha perdida, vamos assim dizer, né? Estava sempre ali no rebanho. Entretanto, mesmo assim, essa pessoa também, você que talvez tenha aí o prazer de ter nascido no lar evangélico, você também tem a responsabilidade
de continuar orando e buscando, ajudando a buscar, né, as ovelhas perdidas. Ah, mas eu não sou pastor. Mesmo você não sendo pastor, também é responsabilidade sua, porque nós, como um todo, nós devemos cumprir o que a Bíblia fala no livro de Marcos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, independente se você é pastor ou não, você também está enquadrado dentro deste negócio. Eu te perguntei no início se realmente o pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco. E eu falei para você que isso é uma história que você aprendeu errado, e realmente é errado. Existe um texto, que é o texto base nosso aqui, que é o Lucas capítulo 15, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vão para após a perdida até achá-la? Ou seja, o pastor, ou aqui no caso, as ovelhas não ficaram no aprisco, elas ficaram no deserto. Então veja que nós venhamos a cada dia mais procurar, né? Talvez a ovelha seja no deserto mesmo, né? Talvez até quando nós estamos reunidos também estivéssemos num deserto, mesmo salvos na pessoa de Cristo, estamos juntos como rebanho, mas no deserto e não no aprisco. Esta questão do aprisco é algo até muito plausível, até porque o aprisco possivelmente deve ficar no deserto mesmo, mas é interessante que nós não venhamos falar algo que a Bíblia não diz. A Bíblia não menciona aprisco, a Bíblia menciona deserto. Então, se é no deserto que a Bíblia menciona, então é no deserto que nós vamos falar. E você que está aqui comigo, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também venham ao esclarecimento, para reconhecer e saber que as ovelhas ficaram no deserto e não no aprisco. Vamos praticar. Número 1. Perder, procurar, encontrar e se alegrar. Número 3. Como é maravilhoso pensar em um Deus que sente alegria ao encontrar pecadores arrependidos. Ele nos toma em seus braços e nos tira do lugar de morte onde estávamos e nos conduz ao lugar de vida e segurança. Esse é o número 2. Eu vou deixar para você resolver estas palavras cruzadas aí, para você ocupar um pouco aí o seu tempo, procurando ovelha perdida, reencontro e alegria. Então, que você continue a cada dia mais buscando a presença santa do Senhor e saber que um dia você também estava entre os achados e perdidos no reino, que você também, assim como eu, também estávamos perdidos, né? E nós fomos encontrados, né? Então, que nós venhamos a cada dia mais com isso reconhecer que nós fomos encontrados por Cristo e que nós venhamos a cada dia mais procurar também com zelo fazer com que outras pessoas também venham ser achados e perdidos no reino, venham ser encontrados pelo bom pastor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!